Aqui temos um outro exemplo, também bastante clássico, né, de um poema metalinguístico. Aliás, eu escolhi poemas bem conhecidos, tá? Que usam esse recurso. Um deles, talvez um dos mais famosos, né, é essa autopsicografia do Fernando Pessoa. O próprio nome, o próprio título do poema já indica aí como assim uma autopsicografia, né? Psicografia é quando uma pessoa, um médium, né, psicografa, ou seja, ele escreve mensagens, né, de almas que estão em algum outro plano, né? Então ele psicografa. Uma autopsicografia, portanto, seria eu receber uma mensagem, né? Não de uma outra alma, mas talvez de mim mesmo. Como assim, né? Então o título já é interessante. E o poeminha é um poema bastante singelo, né? Todo um ritmo, uma série de rimas, né? Que quase levam ele para um tom de balada, assim. Mas diz assim, olha, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, a dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Então, como vocês estão vendo aí, né, um terceto aqui, né, são 3 estrofes com 4 versos, né, cada uma um ritmo, rimas, né, quase que dá para transformar esse poema numa canção muito facilmente, a gente conseguiria musicar esse poema, né? E o que ele diz, mas o que ele diz vai um pouco além desse poema tradicional, melódico, rimado e tal. Na verdade, eu falei errado, né? São 3 quartetos, né, aqui. Então, bom, se você tem o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que ele devera sente, né? Isso já é quase que uma aula mesmo de expressão poética, porque normalmente, claro, o poeta exprime o que ele sente e ele realmente sente alguma coisa, mas não é simples assim, né? Eu simplesmente vou expressar o que eu sinto. Eu tenho que, de certa forma, trabalhar um pouco aquilo que eu sinto e fingir talvez até um pouco mais, aumentar um pouco essa dor, ou diminuir, ou colocá-la de um jeito tão específico que eu consiga realmente expressar essa dor de uma maneira melhor do que eu faria se eu simplesmente falasse que eu estava sofrendo e tal. E aqueles que leem, né, da parte do leitor, eles acabam sentindo bem, né? As duas dores, né? Essa que é fingida e essa que é verdadeira, as duas acontecem ali, de certa forma, mas eles não sentem essa dor do poeta, ou a fingida ou a verdadeira, né? Eles sentem a dor que eles não têm, sentem também a que eles têm, né? Enfim, é todo um jogo, né? No caso aqui, né? Ele está falando nesse aspecto, né? Que eles não têm. Fernando Pessoa muito provavelmente está falando de um aspecto muito conhecido da poesia, que é a identificação. Não só da poesia, da narração também. Então, normalmente, essa identificação, ela provoca mais ou menos adesão àquilo que o poema está falando. Então, por exemplo, se eu me identifico com aquilo que ele está falando, ou seja, se eu me identifico com essa dor, se eu consigo reconhecê-la, se eu já vivi algo parecido, eu tendo a gostar mais ou menos daquele poema, né? Porque eu estou um pouco afinado, estou na mesma sintonia que o autor. Mas se eu não tive aquela dor, ou se eu não me reconheço ali, né? Se eu não vivi aquilo, ou se eu vivi, mas achei que ela foi mal expressada, mal comunicada, né? Mal escrita, eu também não me identifico, eu acabo, né, não me reconhecendo nessa dor do outro, etc. Então, há todo um jogo aqui, né? Então, eles sentem nessa dor lida, né, a que eles não têm, de certa forma, porque também nesse poema, às vezes, naquele exato instante, ele não está tendo aquela dor. Ele pode lembrar de uma dor em um outro momento, né?
Enfim, são várias questões aqui. A gente poderia ficar né, bastante tempo nesse poema, mas só para apresentar para vocês aqui algumas possibilidades, né? Ou seja, dentro de um poema melódico, tradicional, né, rimado com a métrica regular, você tem aí um conteúdo que já é bastante moderno, né, bastante questionador, né? Como assim o poeta é um fingidor, né? Então, ele com esse poema, né, o Fernando Pessoa com esse poema, ele questiona uma série de coisas, porque até então, né, se pensava a poesia como algo que representava com muita autenticidade, com muita verdade, aquilo que os poetas sentiam, né, e tal. Então, aqui o que ele está falando aqui é de uma técnica, né? Então, eu tenho que fingir que sinto o que eu, na verdade, sinto, né? Então, como assim, né? Então, há uma técnica que trabalha esse meu sentimento para que ele fique mais verossímil, para que ele fique mais autêntico. Porque o sentimento autêntico, quando ele é muito autêntico, ele às vezes gera um poema ruim, né? Então, todo poeta sabe disso, né? Mas às vezes os leitores não sabem, eles acham que ali está expresso o sentimento mais verdadeiro, né? E de fato está, mas ao mesmo tempo é uma verdade que é mediada, que é trabalhada pela linguagem. Há ali uma técnica, há ali uma vontade de que algo produza algum efeito, né? Há ali um cálculo. Então, essa autenticidade, essa verdade, ela está mediada por um planejamento, por uma técnica, por uma série de estratégias de composição, de criação de efeitos, de criação de reações no leitor e tal. Então, nesse poema aqui, o Fernando Pessoa revela algum desses efeitos. É como se fosse um mágico que revelasse um pouco a mágica dele, contasse como aquela mágica é feita, né? Claro que decepciona um pouco, mas ao mesmo tempo também é interessante porque você vê, né, que você também pode fazer aquela mágica que não é algo tão mágico assim, mas que, claro, exige técnica, exige reflexão, exige treino, exige trabalho, exige uma série de outras coisas. Bem interessante esse poema aí. E ele, claro, não foi o primeiro, né, a trabalhar a metalinguagem, mas ele já está no momento ali da história da literatura em que cada vez com mais frequência esse recurso aparece, né? A metalinguagem vai aparecer cada vez mais fortemente na literatura, e não só na literatura, na poesia, na música, no cinema, na arquitetura, no teatro, na moda, em todas as áreas da cultura, né? Tá? Bom, aqui a gente vê um outro poema, também metalinguístico, o título, né? Muitas vezes o título já denuncia, tá? Um poema do Drummond, já bastante conhecido e bem clássico sobre esse assunto, né? Mas que fala de uma outra coisa, um pouco diferente daquilo que o Fernando Pessoa estava dizendo. Ele diz assim: gastei 1 hora pensando em um verso que a pena, né, que a caneta, não quer escrever. No entanto, ele, o verso, a poesia, né, está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Esse é um dos meus poemas prediletos do Drummond, né? E eu acho que ele fala de uma coisa que a gente viu lá naquele texto do João Cabral, não sei se vocês se lembram, né? Quando ele fala daquele poeta que trabalha, né? A poesia do trabalho de arte, né? A poesia do trabalho de arte, muitas vezes, ela valoriza o próprio trabalho, não só o resultado, né? E um resultado possível desse trabalho de arte é esse próprio poema, onde ele fala que a poesia do poema, ou seja, aquela literariedade que a gente viu no início do curso, né? O que é literário num texto? O que é poético num poema, né? Ou seja, a poesia, que é aquilo que dá a um conjunto de palavras aquele caráter mágico, belo, sutil, etc., poético. Essa poesia não está exatamente no poema. O que o Drummond está dizendo aqui, nesse poema, ele usa um poema para dizer que a poesia não está necessariamente no poema. A poesia está onde, né? A poesia deste momento. Que momento?
Ele gastou uma hora pensando num verso que a pena, né, a caneta, o computador, sei lá, não quer escrever. Claro que o Drummond não escrevia a pena, né? Já escrevia provavelmente com esferográfico, na máquina de escrever, enfim. É um poeta moderno, mas a pena ainda é hoje uma imagem da escrita, né? Embora quase ninguém use isso mais para escrever. A menos que seja um poeta muito vintage, né? Mas enfim, então ele ficou pensando no verso, não conseguiu escrever, o verso estava lá dentro, não queria sair, etc. Mas essa tentativa de escrita, esse esforço, esse desejo de escrever, esse trabalho de arte é que é poético, né? Então, o trabalho é poético, o trabalho está inundado de poesia. Porque ele quer escrever um poema, ele tenta escrever, ainda que ele não consiga, isso é poético, isso é poesia, esse ato de escrever poesia. Tá? Um outro poema que eu já li para vocês, se não me engano, num dos nossos encontros, né? Da sexta-feira, é um soneto, né? Ou seja, um poema com uma forma clássica, tradicional, né? Que são 2 quartetos, 2 tercetos, é um poema de 14 versos com uma certa organização de rimas, né? Então, o soneto é uma das formas mais clássicas da poesia. Então, o Drummond, que é um poeta moderno, né? Não é um poeta clássico, ele usa aqui um formato clássico, tradicional, reconhecido, valorizado, etc., para fazer um poema muito moderno no seu, né? Moderno e estranho, de certa forma. O nome já diz aí, né? Oficina Irritada. Ele estava um pouco irritado, né? Talvez, quando escreveu esse poema, ou ele estava fingindo uma irritação que ele estava sentindo, né? Para parodiar aí o Fernando Pessoa, enfim. Ele diz assim: eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que o meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Então, pelo som aí, né, da leitura, já dá para ver que ele usou palavras que têm uma dureza, uma aspereza, né, uma certa, até sonoramente ele trabalha um pouco essa irritação, né, e ao mesmo tempo nessa oficina, né, que oficina é essa? A oficina da escrita, né, ele está tentando escrever um poema, ou melhor, ele deseja, né, eu quero. Então, essas repetições são importantes para a gente dizer, eu quero, o que ele quer, né? Ele acaba escrevendo um poema sobre o desejo de escrever um poema que seja antipático, seja duro, que seja difícil de ler e tal. Não é o caso desse poema, é um poema, né? Não é impossível de ler, não é difícil de ler, e ele causa prazer, só que é um prazer ao contrário, né? Um prazer de ver um poema que não é fofinho, que não é lírico, que não é delicado, que não é gentil, que não é doce, que não é sutil, cuja beleza está justamente na aspereza, nas faíscas, né? Nos tapas que sonoramente ele traz, né? Duro, escuro, antipático, né? Impuro, enfim, né? Ele não chega a fazer sofrer, talvez, pode ser que para algumas pessoas que leiam sim, mas de qualquer maneira ele mostra, né, que é possível fazer um soneto clássico, tradicional, etc., inclusive com rimas, porém que levam o leitor para um outro lugar, né? Ou seja, os efeitos são outros, eu tenho outros efeitos que não são os efeitos tradicionais da poesia. Então é um poema metalinguístico que está trabalhando primeiro o desejo de escrever e o desejo de provocar determinados efeitos que não são efeitos tradicionais, ou seja, eu quero ser um poeta moderno, eu quero escrever
outras coisas, eu quero provocar outros efeitos no leitor. Eu não quero que o leitor fique, ai, que lindo esse poema, que gracinha, que delícia, que fofinho. Ai, como eu amo esse poema, eu amo alguém, o poema também, né? Então, enfim, ele quer provocar outros efeitos, são efeitos de aspereza, de irritação, de surpresa, né? Efeitos enigmáticos, né? Tipo um cão mijando no caos, que imagem é essa? Tipo assim, que porra é essa, né? Eu vi uma vez uma entrevista do Ferreira Goulart, falando que até então escrevia poemas clássicos, sonetos tradicionais e tal. Quando ele leu esse poema do Drummond, ele falou, que liberdade é essa que ele se permitiu? Também quero, também vou escrever poemas sobre as coisas mais loucas, irritadas, hostis, etc, né? Então, esse poema abriu o caminho, claro, não só para Ferreira Goulart, para uma série de outros poetas, né? Então, assim, como assim? Cão mijando no caos? Que imagem é essa, né? Que lirismo é esse? Que estranhamento é esse? Que ele se permite, né? Que liberdade é essa que ele se permite na poesia dele? E, é claro, ao fazer isso, ele abre caminho para uma série de outros poetas que podem fazer isso. Hoje, né? A poesia está muito mais aberta e livre e permissiva justamente por causa de poetas como o Drummond, tá? Mas outras possibilidades existem também para a metalinguagem, né? Já que a gente estava falando de efeitos, né? Os efeitos podem ser um pouco pro lado do humor, tá? Como comprovam esses dois poemas curtinhos aqui do Leminski e da Alice Ruiz, né? Que inclusive foram casados, né? Foram casados quando ele estava vivo, né? Ela está viva até hoje, mas ele morreu até bastante jovem. O Leminski diz assim: amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Então, quem está dizendo aqui um pouco, né? Sobre essas fontes do poema, né? O fim de um amor, né? Tudo isso, o fim do amor, o início do amor, paixões variadas de qualquer ordem, né? Inclusive religiosas ou políticas, podem ser matéria-prima para um poema, né? Então aqui ele fez um poema aí bastante bem-humorado, né? Falando justamente sobre o fim do amor, né? Esse final da experiência amorosa pode ser, né? Pode virar raiva ou pode virar rima, ou seja, pode virar poesia, né? Pode virar canção, pode virar quadro, pode virar filme, quer dizer, pode virar arte, né? Mas aqui, como ele está fazendo um poema, esse rima aqui, né? Uma metonímia no caso, é uma figura de linguagem também, né? Aquela conhecida figura de linguagem que a gente usa a parte pelo todo, né? A rima é uma característica bem frequente na poesia, né? Claro que na poesia contemporânea pós-moderna nem tanto, ela nem sempre aparece, mas de qualquer maneira ela ainda quando a gente fala em rima, a gente lembra de música, lembra de poema, lembra de poesia, lembra de canção, né? Então a rima ainda é uma coisa que nos lembra a poesia. Então, né? Se é o amor, o fim do amor virou rima, é porque ele virou poesia, virou arte. Aqui a Alice Ruiz fala mais ou menos a mesma coisa com outras palavras, né? Ela diz assim: se a obra é a suma das penas, pago, mas quero meu troco em poemas. Então, um pouco ela está brincando aqui, também de uma maneira bem humorada, com essa questão, né? Do poema que vem de algum sofrimento, né? Ou no caso do fim de um amor, ou da perda de alguma coisa, né? De um parente, um amigo, enfim, né? A morte, a dor, o sofrimento de amor, a desilusão, a angústia, o luto, a solidão, né? Todos são temas que, pelo menos a poesia romântica, a poesia tradicional, sempre se ocupou muito desse tipo de poema, né? Poemas de sofrimento, de lamentação, poemas enfim, que trabalham algum tipo de angústia, né? Ou seja, de pena, de sofrimento. Então, se a obra é a soma das penas, é isso, né? Normalmente claro que aqui também são dois poetas modernos, né, contemporâneos,
brincando ou de certa forma dando uma espetadinha na poesia tradicional, na poesia romântica principalmente, que é aquela poesia que realmente, né, só fala de dor, de fim de amor, de sofrimento, de angústia. Então, tanto Leminski quanto a Alice Ruiz tem uma poesia mais bem-humorada, mais crítica, mais ácida, né, uma poesia bem moderna, no certo sentido. Tanto é que são poetas populares, né, se tornaram poetas populares. Tem uma linguagem muito coloquial, muito cotidiana, e muito irônica em relação a essa fonte sofrida da poesia, né? Ai, a obra é a soma das penas, né? Eu tenho que sofrer muito para ser um poeta, eu tenho que ser um homem mal amado, uma mulher mal amada, eu tenho que ser uma pessoa que sofre muito, que perde tudo, que está desempregado, que passa fome, né? Ou como no caso do Baudelaire, vivia fugindo dos credores, não tinha nem casa, mal tinha um casaco, etc. Né? Então essa miséria, esse sofrimento, essa solidão, né? Tudo isso, nossa, gente, mas é demais, né? Então é um pouco uma crítica a esse tipo de poesia que vem do sofrimento, mas ao mesmo tempo assim, ok, é isso, tudo bem, eu pago, mas eu quero um troco em poemas, ou seja, eu quero que isso me renda alguma coisa, ou seja, que renda poemas para que eu possa depois vender meus livros e ficar famosa, etc. E tal, né? É claro que a poesia não vende no Brasil e nenhum poeta é famoso o suficiente para ficar rico, mas, né, claro que ela está sendo justamente irônica aqui nesse momento, né? Então a ironia por quê? Né? Porque esse troco em poemas é um troco mesmo. Acaba sendo, porque no fundo a poesia, pelo menos aqui no Brasil, né, eu acho que no mundo de uma maneira geral, ela não vende tanto assim para justificar todo esse sofrimento, sabe como? Então, assim, não é assim, nossa, eu sofri muito, mas pelo menos eu fiquei milionário, ganhei muito dinheiro, ou fiquei famoso e tal. Não é nada disso, né? Na verdade, o que ela está fazendo é exatamente essa crítica, assim, por que tem que ser sofrido, né? Enfim, por aí. Então, são dois poemas bem humorados, até para vocês verem aí um pouco as múltiplas possibilidades, tá? da metalinguagem. Ela não se reduz a um tipo de poema ou outro. São vários tipos possíveis. Eu coloquei aqui alguns mais famosos, mais tradicionais, mas, claro, existem infinitos, né? Uma poeta mais recente, né? Vocês estão vendo aí esse poema de 2012, já bastante famosa, eu diria até que ela está se encaminhando para ser nosso novo Drummond, né? Um poeta com muita força lírica, e ao mesmo tempo tem uma poesia muito leve, muito interessante, que é a Ana Martins Marques, mineira de Belo Horizonte, contemporânea nossa aí também. Vocês podem seguir no Instagram, Facebook e tal, né? Então, um poema metalinguístico bem interessante aqui de 2012, que diz assim, ó: escrever poemas é pôr-se a navegar enquanto se constrói o barco com o qual se navega. Não é muito seguro, mas é um poema bem humorado também. Construir um barco em alto mar. Escrever poemas metalinguísticos, então, é pôr-se a navegar enquanto se fala sobre a construção do barco com o qual se navega. Não é seguro usar palavras para enfrentar o mar. Esse primeiro estrofe é toda uma reflexão bem humorada sobre essa falta de segurança, né, da metalinguagem. No último verso, no último estrofe, ela diz assim: no coração da viagem está o barco, no coração do barco está o mar, ritmado, batendo. Né? Maravilhosa essa segunda estrofe aí, né? Porque aí ela continua sendo metalinguística, mas ela diz aí, ou ela levanta essa metalinguagem aí a partir de outras camadas, né? Camadas mais imagéticas, mais poéticas no caso. Porque se escrever poema é navegar, ou seja, viajar, né? Viajar enquanto se constrói o barco, etc. Né? No coração da viagem está o barco, é uma viagem de barco. No coração do barco está também o mar, ou seja, se eu quero escrever poemas, eu tenho que ouvir o mar. É o mar que tem esse ritmo pulsante, né? Batendo ali, ou seja, no coração do poema, seja metalinguístico ou não, está a vida, o mar, batendo, batendo, batendo. Esse ritmo do mar também é o ritmo do poema, que é o ritmo da vida, é o ritmo de tudo. É um poema belíssimo, né?
resume, de certa forma, toda a história. O que está no coração do poema? A vida, né? A vida pulsando. E o mar é uma das imagens mais profundamente poéticas, né? Porque, no fundo, foi de onde nós viemos, né? E a intensidade, né? O gigantismo do mar, o seu infinito, a sua força, tudo, né? O mar evoca muitos sentimentos oceânicos, como diria o Freud, todos esses sentimentos, de certa forma, quase que resumem metaforicamente, metonimicamente a vida e, portanto, também a poesia. Muito interessante esse poema. Outro poema metalinguístico da Ana, né? Muito bacana, que inclusive dá nome, né, ao livro, esse livro da Arte das Armadilhas. Tem um dos poemas fala exatamente sobre isso, né? Que diz assim: a linguagem sem cessar arma armadilhas. Vai nas repetições aí, né? Arma armadilhas. O amor sem cessar arma armadilhas. Então, isso já tem uma comparação entre a linguagem e o amor, né? Resta saber se as armadilhas são as mesmas. Mas como sabê-lo se somos nós as presas, né? Então, quem são as presas, quem são as vítimas dessas armadilhas, seja da linguagem, seja do amor, né? Somos nós, os leitores e os amantes, né? Então, essa linguagem que arma armadilhas, que arma armadilhas o tempo todo, assim como o amor, né? A gente não sabe se são as mesmas armadilhas, talvez sejam, talvez não, né? Mas nós somos as vítimas, né? Nós que somos os capturados por essas armadilhas, né? Essas armadilhas nos capturam, nos prendem de certa forma, às vezes até nos matam, né? Então é bem interessante essa comparação aí. Isso é uma metalinguagem até um pouco de leve, né? Mas bastante profundo, porque ela não está falando de poesia, né? Mas está falando da linguagem, que é o coração da poesia, né? Então, são essas armadilhas da linguagem que a poesia, de certa forma, quer criar para capturar esse leitor, que no fundo é a vítima também, uma vítima positiva, né? Uma vítima desses poemas, né? Então, bem interessante esse poema aí também, né? Onde, de certa forma, ela nos alerta, né? Um pouco para essas armadilhas, também do amor, claro, mas principalmente da linguagem, né? Que armadilhas são essas, né? Como eu vou saber, como eu vou descobrir isso, né? Então, essas questões interessantes.